Olá, hoje iremos apresentar sobre o Cadastro Técnico Municipal. Eu sou Heber Lucas e meu grupo é composto por Ana Beatriz, Bernardo, a Isabelle, a Lara e o Lucas. E a nossa apresentação vai se basear na explicação do que é o Cadastro Técnico Municipal, as subdivisões, as suas utilidades, informações topográficas e aspectos construtivos analisados em um boletim de referência cadastral. Bom, o Cadastro Técnico Municipal é um inventário de propriedades que definem a situação espacial de um município. É como se fosse um banco de dados que mostram os limites e características. Ele é um documento que define dados técnicos, econômicos e jurídicos. Ou então a gente pode definir o CTM como coleção sistematizada das informações que representam geometricamente e descritivamente o município. O CTM ele é estabelecido para fins fiscais, legais, e ele ajuda no gerenciamento e uso do solo e proporciona o desenvolvimento sustentável e a proteção ambiental. Dando continuidade, o Cadastro Técnico Municipal tem diversas utilidades. Dentre elas, a gente pode citar o planejamento e o controle do uso de solos, lançamento de impostos e taxas, onde as pessoas que trabalham no setor do Cadastro Técnico Municipal vão até as residências e loteamentos preencher uma série de dados e o processamento desses dados, conforme a legislação que institui a planta de valores e a legislação tributária municipal vigente vão resultar nos valores de lançamento de impostos e taxas de base imobiliária. E com isso eles também vão conseguir fazer um controle e uso de novas edificações. Outras utilidades que a gente pode citar aqui, controle de cadastros de infraestrutura, como subsídio a projetos, planejamento de obras públicas, planejamento e controle de serviços urbanos e equipamentos urbanos sociais, transporte, circulação, armazenagem, transporte coletivo, políticas urbanas. Outra utilidade, só para finalizar, né, um outro exemplo, integração de atuação com os registros de imóveis. O CTM possui subdivisões, onde cada uma possui um objetivo próprio e essas subdivisões juntas irão atender um objetivo principal. O cadastro imobiliário ele é um conjunto de dados contendo o registro de dados de base imobiliária do município. O cadastro da infraestrutura urbana é um conjunto de arquivos, né, que contém dados sobre rede de água, rede de esgoto, rede de energia elétrica, rede telefônica e galerias de águas pluviais, e também elementos de urbanização. O cadastro de equipamentos e serviços urbanos é aquele que abrange o universo dos órgãos prestadores de serviço, de ensino, saúde, recreação, assistência técnica, entre outros. Já o cadastro de produtores e prestadores de serviço, que também pode ser chamado de cadastro mobiliário, é aquele responsável pelo controle dos contribuintes, donos de estabelecimentos comerciais, industriais e de produção ou prestação de serviço, inclusive dos profissionais liberais. Sua finalidade principal é oferecer à gestão municipal informações necessárias para efetuar a tributação sobre as atividades econômicas. Já o cadastro de usuários é aquele que contém os dados como nome, endereço dos usuários de um determinado serviço. O cadastro fiscal ele é o produto decorrente da extração e processamento de dados do cadastro técnico urbano, da base cartográfica e da planta de valores georreferenciados. Ele compõe um conjunto de dados do sistema de informações cadastrais do município, incluindo os dados necessários ao lançamento dos tributos municipais, tais como imposto sobre a propriedade imobiliária e sua transmissão e as taxas de serviço público. O cadastro do patrimônio público é uma relação de bens pertencentes ao patrimônio público. E, por fim, o cadastro técnico multifinalitário trata-se de um grande conjunto de informações integrados a todas as bases cadastrais citadas acima, de acordo com o plano diretor de informação municipal,
Pelas suas características, o cadastro técnico multifinalitário deve ser base dos planejamentos locais, municipais e regionais. Bom, para que um cadastro técnico municipal esteja completo, é necessário que haja um bom levantamento topográfico sobre as áreas da cidade, as edificações, para que as medidas estejam todas corretas e as informações topográficas estejam completas. As principais informações topográficas que pode se encontrar em um cadastro técnico municipal são a área do terreno, a área construída, a altura da edificação, que é definida pela distância vertical entre o ponto mais elevado da fachada, excluídos telhados, casa de máquinas de elevador, caixa d'água e para-raio, os afastamentos de frente, fundos e laterais, que estabelecem a distância mínima entre a edificação e as divisas do lote. Além disso, outras informações topográficas muito importantes são a declividade do solo, que é a relação entre a diferença de altura entre dois pontos e a distância horizontal entre esses pontos, dada pelo ângulo de inclinação da superfície do terreno em relação ao horizontal. A acurácia planimétrica, que refere-se ao posicionamento horizontal, ou seja, a acurácia se refere a afastamento. Nesse caso, seria o afastamento horizontal como um todo, que é a característica da verdade topográfica. Já a acurácia altimétrica refere-se à altitude do ponto, em relação às curvas de nível. Dando continuidade na apresentação, venho trazendo nesse slide a importância, né, de se manter esses dados sempre atualizados e por meio de que atividades você pode obter esses dados, né? De acordo, né, com o Amorim, atualmente existe um número grande de conhecimento acerca de métodos de atualização em bases cartográficas. Esses métodos baseiam-se primordialmente em levantamentos topográficos, geodésicos, fotografias aéreas, imagens orbitais, né, que são imagens obtidas através de satélites, e por último também imagens obtidas por scanners ativos. Assim, com qualquer um desses processos, se consegue um conjunto de dados úteis e adequados. Primeiramente, falando um pouco sobre o levantamento topográfico, o levantamento topográfico ele pode ser de dois tipos: o levantamento planimétrico e o planialtimétrico, né? O levantamento planimétrico leva em conta apenas características em 2D do terreno, como divisas, muros e construções. Já o levantamento planimétrico ele é mais completo, pois leva em conta as características 2D e as 3D do terreno, detalhando ainda mais informações como árvores, vegetação em geral, relevo com curvas de nível, além de divisas, muros e construções. Em seguida, temos o levantamento geodésico, né, que se considera de que, né, de uma maneira sucinta, podemos dizer que o levantamento geodésico se baseia na utilização das ciências da geodésia e do posicionamento pelo GNSS para a determinação de coordenadas georreferenciais. E por último, mas não menos importante, temos as imagens aéreas. Essas imagens aéreas elas podem ser obtidas por drones, satélites e até mesmo por aviões, né? Hoje em dia são as mais tecnológicas e mais eficientes, vamos assim dizer. Bom, falando agora um pouco sobre o Boletim de Referência Cadastral, ou conhecido também como Boletim de Cadastro Imobiliário, né, o BCI, ele é um documento que possui uma série de dados essenciais. Ele é emitido pela Prefeitura e possui uma série de dados cadastrais do imóvel, que são eles: a identificação e localização do imóvel, a situação cadastral do imóvel e dados e características do terreno e também da construção. Esse boletim de cadastro imobiliário é um documento muito importante, já que ele possibilita que você, né, veja como está a situação cadastral do imóvel juntamente com a prefeitura e quais são as características e dimensões desse imóvel que você está verificando. Bom, e para conseguir o boletim de cadastro imobiliário, é só você proceder juntamente com a prefeitura da cidade em que o imóvel urbano está localizado. Algumas cidades de maior porte, elas possibilitam o acesso do boletim de forma online, ou seja, você pode dar uma pesquisada na internet para ver se é possível emitir o BCI a partir de algum site da prefeitura. E aqui do lado direito, a gente trouxe um exemplo de um boletim lá da Prefeitura Municipal de Caxias, que é no estado do Maranhão. Falando agora um pouco sobre o que é o cadastro imobiliário, ele pode ser entendido basicamente como um conjunto de arquivos digitais
nos quais são registradas todas as informações imobiliárias e imobiliárias do município. E ele cumpre uma dupla função, que é basicamente a função de inventário dos bens imóveis e identificação dos proprietários desses imóveis e dos prestadores de serviço existentes. Esse cadastro ele utiliza dados obtidos via sensoriamento remoto, mapas, dados e relatórios obtidos a campo para descrever a situação espacial das propriedades e identificar a locação e os limites de todos os terrenos e construções em uma base georreferenciada. E como resultado, então, o cadastro ele gera um banco de dados contendo as informações obtidas em campo a respeito das condições imobiliárias e imobiliárias de cada lote. Basicamente, o cadastro municipal ele precisa de duas fontes distintas de dados, que são elas basicamente os dados obtidos via sensoriamento remoto, que possibilitarão a produção da base cartográfica, sobre a qual existirá um poderoso banco de dados geoespacial. E a segunda fonte são os dados obtidos a campo, que abastecem um banco de dados geoespacial com dados dos lotes e seus moradores. E aí, desse modo, o cadastro imobiliário ele precisa que uma equipe de cadastradores treinados, especialmente para esse trabalho, visitem cada um dos imóveis da cidade. E eles irão verificar e medir o tamanho dos lotes e das construções e recolher uma série de informações a respeito dos moradores. É aconselhável, inclusive, que os cadastradores levem a campo microcomputadores portáteis que tirem fotos com coordenadas georreferenciadas, e que ainda em campo abasteçam um banco de dados geoespacial com uma série de informações cadastrais. O cadastro imobiliário ele possibilita que os gestores municipais conheçam melhor os imóveis do município e também seus moradores. E dessa maneira, os gestores eles conseguirão ser mais assertivos em suas tomadas de decisões. Além disso, ao conhecer a situação cadastrada dos imóveis, o cadastro imobiliário possibilita que os lotes que não estejam cumprindo ali a sua função social sejam penalizados através da cobrança de uma maior taxa, por exemplo, do IPTU. Bom, e agora eu vou citar um pouquinho sobre quais são as etapas do cadastro imobiliário. Essas etapas podem ser resumidas basicamente em 4. A primeira é a disponibilidade prévia de uma base cartográfica digital georreferenciada, com a identificação de quadras e lotes em polígonos fechados. A segunda etapa está aí no slide como preparação do banco de dados geoespacial. A terceira etapa vem como coleta de dados em campo. E por último, a gente tem a importação dos dados coletados a campo para o nosso banco de dados. Agora iremos demonstrar um preenchimento do boletim de cadastro imobiliário. Para isso, utilizamos como fonte o Manual de Recadastramento Imobiliário do município de Criciúma, Santa Catarina. Primeiramente, a gente tem como referência cadastral, que se distribui entre inscrição imobiliária, onde a gente tem os distritos, o setor cadastrado, as quadras, os lotes das quadras e a unidade dentro desses lotes. No caso de terrenos não construídos, a unidade é 0. A localização do imóvel também é de suma importância. Assim, a gente tem em vista que nela constam informações como o código de serviço, o nome do logradouro e o código do logradouro que contém a atestada principal do imóvel. A gente também deve ter o número, o CEP, a zona do plano diretor que está inserido no imóvel, o loteamento, o código de loteamento, a matrícula do imóvel no cartório, o número do ofício em que foi registrado, o bairro e o código do bairro. Após isso, a gente tem os dados dos proprietários. E nesses dados deve ser preenchido o código em que se define a situação em que se encontra o imóvel quando referenciado ao cadastro anterior. É necessário também preencher o nome do proprietário oficial do imóvel, o código do contribuinte. Esse código vai estar constando no espelho das informações cadastrais,
CPF do proprietário, o código-nome do logrador, o número, bairro, município, CEP e telefone do proprietário. Bem, para as características do imóvel, a gente tem que preencher o tipo de ocupação do imóvel, as condições do terreno, o tipo de inserção, a calçada e o tipo de limite do imóvel. Agora, falando um pouquinho sobre o terreno, a gente tem a situação do lote dentro da quadra, a pedologia, em que nela se indica a opção em função das características pedológicas encontradas no terreno, exemplificando como terreno firme, terreno rochoso e entre outros. A gente também tem a topografia do terreno e a utilização que está sendo imóvel. Para as dimensões do terreno, a gente tem a testada principal, os fundos, a área do lote no espelho cadastral, mas também temos a área de cobre, que vai ser medida em campo, o lado direito e o esquerdo e fração ideal. Assim, para o cadastro das edificações, a gente deve preencher o número da unidade cadastral, a inscrição anterior, o número de cadastro da antiga inscrição, o número predial e o complemento. Agora, em relação às concessionárias, temos que preencher o número de hidrômetro, que é o registro de água da CESAM. A gente deve verificar o número no relógio e observar a qual unidade cadastral ele pertence. Adentrando um pouco agora nos aspectos construtivos, a gente tem a tipologia dessa unidade, que indica o tipo de edificação, como, por exemplo, casa, apartamento, galpão, sala, e entre outros. É necessário também indicar o material que compõe as paredes, exemplificando como alvenaria, madeira, vidro, drywall. E também a estrutura pode ser dividida entre estrutura de alvenaria, de madeira, de concreto e entre outras. Será preenchido também a predominância do tipo de esquadria, como madeira, alumínio, ferro e entre outras. É necessário também indicar o tipo de revestimento na unidade, se a unidade possui pintura externa ou não. Também devemos indicar o tipo de cobertura da edificação, se é metálica, se é cerâmica, se é simples, concreto e entre outras opções. Também é necessário indicar o estado de conservação, se ele é bom, se é ruim, se é regular, se é precário. A gente também deve indicar o padrão da edificação, como um padrão alto, médio, médio-alto e entre outros. A gente também tem que colocar destinação. Se essa destinação é residencial, comercial, religiosa, de ensino e outras. A localização também é de suma importância. Ela vai ser preenchida conforme a localização da unidade cadastrada dentro do imóvel. Aqui também devemos indicar a posição da unidade em relação ao imóvel todo. É preenchido também o número de pavimento, o número de pavimento da unidade e também é necessário preencher o número de vagas de garagem que possui a unidade cadastrada. Em relação à área privativa, a gente preenche com a área da edificação que está sendo cadastrada. A área comum também deve ser preenchida. Em caso de condomínio, as áreas referentes a corredores, salão de festas, elevador e entre outros, serão divididas por imóvel. A área também devemos preencher a área total do imóvel ou unidade. Devemos também preencher o afastamento frontal. O preenchimento desse campo vai se fazer com as medidas realizadas em campo,
com a área de campo comentada anteriormente, saindo do muro da frente até a edificação e anotadas no croquis. Também devemos anotar, preencher o menor afastamento lateral, o ano de construção e também a data do habite-se. Concluindo, a gente pode concluir que a partir desse trabalho foi possível entender o que é, qual a importância do cadastro técnico-municipal, as características topográficas. A gente conseguiu se aprofundar e entender melhor o boletim de referência cadastral e criar um procedimento sobre o mesmo. Agradecemos por assistirem nossa apresentação e também trouxemos todas as referências utilizadas durante todo o trabalho.